A passagem de hoje é Jeremias 15, versículos 1 a 9. Vamos ler juntos. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face, e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor: os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilhei, destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma. Pôs-se o seu sol sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficarem dela, eu os entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Amém. Na passagem imediatamente anterior, em Jeremias 14, versículos 19 a 22, vimos o profeta Jeremias fazer 5 perguntas a Deus. Ele pergunta e suplica: Deus, mesmo diante de tudo isso, o Senhor ainda trará o juízo? Deus, mesmo diante de tudo isso, o Senhor permitirá que o seu juízo venha sobre nós? Quando Jeremias ofereceu essa fervorosa oração de intercessão pelo povo de Judá, a resposta às suas perguntas veio nas palavras do capítulo 15 que lemos hoje. A resposta solene de Deus começa já no versículo 1. Vejamos o que diz esse versículo. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face, e saiam. Deus está trazendo juízo. Porque ele menciona justamente Moisés e Samuel? A Bíblia apresenta muitos gigantes da fé. Mesmo assim, Moisés e Samuel são citados, porque foi por meio de Moisés que a lei teve início, e foi Samuel quem preparou o caminho para a monarquia. Esses 2 homens tinham algo importante em comum. Foram homens que salvaram o povo de Israel da destruição, por meio de uma oração de intercessão na qual arriscaram a própria vida. Primeiro, em Êxodo 32, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, os israelitas aproveitaram sua ausência para fazer um bezerro de ouro e adorá-lo, dizendo: Este é o Deus que me livrou do Egito. Ao ver a idolatria deles, Deus disse: Eu os destruirei. Com o coração profundamente aflito, Moisés orou: Senhor, perdoa o pecado deste povo. Mesmo que o meu nome tenha de ser apagado do livro da vida, por favor, poupa a vida deles. Deus ouviu a oração de Moisés e desistiu de destruir Israel. Depois, em 1 Samuel 7, enquanto todo o povo estava reunido em Mispa para fazer orações de arrependimento e prestar um culto de arrependimento, os filisteus atacaram. Quando aquele povo indefeso ficou diante da morte, Samuel não disse: Reúnam-se todos em Mispa, preparem-se para a guerra. Ele apenas disse: Reúnam-se em Mispa, e declarou: Eu orarei e suplicarei a Deus por vocês. Vimos então que Deus ouviu a oração de Samuel, trovejou com grande estrondo e feriu os filisteus. Os israelitas daquela geração experimentaram juntos como Deus os salvou das mãos dos filisteus. Em outras palavras,
Moisés e Samuel foram homens por cujas orações Israel foi mantido vivo. Aquela comunidade tinha a experiência de ter sobrevivido por meio das orações deles. Contudo, Deus agora responde que, mesmo que esses mesmos Moisés e Samuel orassem a ele, ainda assim, expulsaria esse povo. Se compreendermos essa palavra com mais precisão, Deus não está dizendo apenas que não ouvirá a oração feita por Israel. Ele também está dizendo que, mesmo que profetas extraordinários como Samuel e Moisés fossem até aquele povo e proclamassem a palavra, eles não voltariam para Deus. Por mais excelente que fosse o profeta que viesse e os exortasse, voltem, chamando-os ao arrependimento, eles não voltariam para Deus, nem se prostrariam diante dele. Deus estava apontando a dureza espiritual que havia no coração deles. Diante dessa palavra, precisamos examinar o nosso próprio coração. Se profetas como Moisés e Samuel estivessem hoje entre nós proclamando a palavra de Deus, conseguiríamos deixar de lado o nosso incômodo e seguir em plena obediência a essa palavra? Se gigantes da fé como Jeremias ou o apóstolo Paulo nos chamassem ao arrependimento por meio dessa palavra, conseguiríamos parar por um momento no caminho que desejamos seguir, voltar atrás e conduzir de bom grado os nossos passos e a nossa vida de volta para Deus? Fé não é moldar Deus segundo as nossas próprias ideias. Fé é entregar completamente a nossa vida para que o próprio Deus nos molde. Pensando bem, os israelitas não tinham abandonado Deus por completo. Apenas o transformaram na imagem do Deus em quem queriam crer. Quando lhes convinha, serviam a Baal. Quando queriam, serviam a Javé. Misturando essas duas formas de fé, criavam uma divindade conforme a própria vontade e a seguiam dizendo: "Este é o meu Deus. Este é o meu Javé." Isso não era muito diferente de fazer um bezerro de ouro no deserto e dizer: "Este é o Deus que nos guiou." Jeremias exortou os israelitas a abandonar o Deus em quem era conveniente crer e a se prostrar diante do único Javé que nos criou e que, embora sua palavra nos incomode, diz: "Voltem para mim." Mesmo assim, os israelitas não voltaram. Eles haviam adorado para servir aos próprios interesses, e Deus pronunciou sobre eles o resultado do juízo. Nos versículos 2 e 3, ele declara 4 juízos contra eles. Ordena que avancem para a morte, a espada, a fome e o cativeiro. Para alguns, determinou a morte. Para outros, a espada, e para outros, a fome e o cativeiro. Deus diz que cada um deve seguir adiante e receber o juízo que lhe foi determinado. E no versículo 3 ele diz: "Com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra, para os devorarem e destruírem." Deus diz que usará esses 4 instrumentos para trazer juízo sobre eles. Deus está dizendo que, quer andem pelo caminho, quer subam aos céus, quer percorram esta terra, não há lugar onde possam escapar desse juízo. Em qualquer direção que sigam, o juízo os espera. Isso, porém, não foi uma ira que Deus derramou de repente sobre eles. Deus está dizendo que agora colherão o fruto dos pecados que acumularam durante muito tempo. Ao contemplar essa realidade espiritual de Judá, Deus menciona o nome de um homem. O versículo 4 diz: "Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém." Salomão introduziu deuses estrangeiros na terra de Judá por meio de casamentos políticos com mulheres estrangeiras. O rei Manassés, porém, foi quem oficializou completamente a idolatria e a espalhou por todo o Israel. Como resultado, Israel se reduziu a uma nação de religião sincrética, na qual a fé em Javé e a idolatria estavam misturadas. Na conhecida passagem de 2 Reis 21, versículos 3 a 6, são enumeradas as maldades praticadas por Manassés. O que ele fez? Começou a reconstruir os altos idólatras que seu pai havia derrubado. Ergueu altares nos pátios do templo para adorar o sol, a lua e as estrelas. Chegou até mesmo a sacrificar o próprio filho, segundo um ritual pagão, fazendo-o passar pelo fogo. Esse foi o seu pecado.
O rei Manassés escolheu deliberadamente as práticas abomináveis que Deus havia proibido e adorou toda espécie de ídolo. Mas a realidade mais dolorosa é esta. Quem era o pai de Manassés? Era Ezequias. Ezequias, que conhecemos como um dos maiores homens de oração da história de Judá e que foi chamado de rei fiel diante de Deus, era o pai de Manassés. O profeta Isaías havia anunciado a sentença de morte a Ezequias, dizendo: "Agora você vai morrer." Assim que ouviu isso, Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar. Ele chorou amargamente e orou a Deus, e viu sua vida ser prolongada por 15 anos. Manassés nasceu durante esses 15 anos acrescentados. Como esse filho recebido de modo tão precioso deve ter sido querido. Contudo, Manassés não herdou em nada a fé de seu pai. Por isso, o texto o identifica deliberadamente como Manassés, filho de Ezequias, mencionando expressamente o nome de seu pai. Para os israelitas que liam essa passagem, isso deve ter sido uma pergunta dolorosa. Para onde foi toda aquela fé fervorosa de Ezequias, de modo que agora só resta entre vocês a fé de Manassés? Para onde foram os dias do fiel Ezequias? E por que está aqui esta geração de Manassés, que constrói altos idólatras e segue ídolos? Manassés deve ter crescido sob os cuidados de um pai de fé exemplar e ouvido inúmeras histórias sobre Deus. Em sua mente, ele devia conhecer tudo a respeito de Deus. No entanto, não tinha verdadeira fé em Deus. Conhecer e crer jamais podem ser a mesma coisa. Os versículos 5 a 9 registram novamente, 1 a 1, como o juízo vem sobre aqueles que deixaram Deus. Fé é encontrar Deus de maneira pessoal e confessá-lo por meio da vida. Concordar apenas intelectualmente com verdades a respeito de Deus não passa de conhecimento. Precisamos abandonar o conhecimento religioso que conhece Deus apenas intelectualmente e seguir o caminho de verdadeiros crentes, que confessam com o coração e vivem essa confissão. O apóstolo Paulo faz esta confissão em Efésios 4, versículo 13, dirigindo-se aos cristãos de Éfeso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele nos diz que devemos chegar à unidade entre conhecer e crer, e alcançar a medida da estatura de Jesus Cristo. Somente quando aquilo que conhecemos e aquilo em que cremos se tornam uma só coisa, é que podemos finalmente nos tornar crentes maduros. Amados irmãos e irmãs, no fim, a passagem de hoje nos deixa uma única pergunta. A dureza daqueles que nem mesmo as orações de Moisés e Samuel conseguiram levar ao arrependimento não era um problema de talento nem de circunstâncias. Ela começou no ponto em que a fé havia se endurecido em mero conhecimento. Manassés não caiu porque não conhecia Deus. Caiu porque, embora conhecesse a respeito de Deus, não cria. Nós também conhecemos a Bíblia. Conhecemos as doutrinas e conhecemos a linguagem da fé. A linguagem religiosa se tornou muito familiar para nós. Mas isso é diferente de crer em Deus de maneira pessoal e confessar essa fé por meio da vida. Nesta manhã, diante da pergunta: para onde foi aquela oração fervorosa de Ezequias? Precisamos responder com sinceridade: Senhor, eu guardarei o meu lugar de fé. Ainda que esta geração siga o caminho de Manassés, e ainda que siga a fé de Manassés, moldando o Senhor conforme os próprios desejos, eu derrubarei todo lugar alto, erguido sob o pretexto de servir a Deus, e viverei pela fé de Ezequias, colocando-a em prática. Não ficarei parado numa fé que apenas conhece. Hoje viverei com uma fé que crê de coração e se manifesta na vida. Que esta seja uma manhã em que tanto eu como vocês tomemos essa decisão. Eu os abençoo em nome do Senhor.